aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, iremos comentar algumas questões, alguns exercícios sobre uma aula que nós já trabalhamos com vocês. Sugiro que dê uma olhada na parte teórica dessa aula para que vocês possam ter um entendimento melhor na resolução das questões que nós iremos fazer a partir de agora. Sobre esse tema, a crise permanente no Oriente Médio, principalmente as guerras do Golfo, a Primeira Guerra, que foi em 1990, 91, uma guerra entre o Iraque e o Kuwait, a Segunda Guerra do Golfo, que foi basicamente ali em 2003, a famosa Segunda Guerra, que envolve os Estados Unidos contra o Iraque, de Saddam Hussein, logo após ali, o incidente de 2001, as Torres Gêmeas, os ataques terroristas, a do Afeganistão, o momento que os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão, como uma retaliação, como uma resposta aos ataques de 11 de setembro de 2001, aos ataques terroristas da Al-Qaeda, e a guerra, evidentemente, do Iraque, que é uma guerra mais específica, que a gente caracteriza aí também, que alguns chamam de Segunda Guerra do Golfo, que é essa guerra dos Estados Unidos contra o governo de Saddam. Ok? Então, nós já discutimos essas aulas. Por favor, não deixe de dar uma olhada, é muito importante, para que você possa ter mais elementos para o entendimento do que nós vamos comentar aqui das questões. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Primeira questão. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade, só um lembrete, simbolicamente, representado pelo quê? Pela queda do Muro de Berlim, em 1989, e pela reunificação das duas Alemanhas, em 1991. O fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 1980 e 90, que é justamente o momento que você tem a crise do chamado socialismo real na União Soviética e no leste europeu, a crise do chamado socialismo stalinista, gerou expectativa de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. A partir do momento em que você tem o fim da Guerra Fria, algumas expectativas naquele momento surgem. Entre elas, a ideia de que o mundo seria multipolar. E hoje a gente observa que alguns teóricos chegam a falar de um mundo unimultipolar e não necessariamente multipolar, apesar da globalização, do neoliberalismo, mas alguns teóricos falam de um mundo unimultipolar. Chegou-se a criar a expectativa de que se teria uma estabilidade, ou pelo menos uma redução significativa nos conflitos, com o fim da Guerra Fria. Até porque a Guerra Fria houve muitas disputas de área de influência entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas o que vai se observar com o fim da Guerra Fria, na verdade, não é uma diminuição significativa dos conflitos. Pelo contrário, o que vai se observar é um aumento de conflitos. Conflitos internos, conflitos nacionalistas, como, por exemplo, a guerra na Iugoslávia. A guerra na Iugoslávia é um exemplo disso. O que vai se observar são conflitos étnicos, como em Ruanda, a guerra civil de Ruanda. O que vai se observar, na verdade, são conflitos onde teremos extremismos religiosos, manifestações de extremismo religioso, certo? Nós teremos, na verdade, práticas terroristas, várias ameaças e atos terroristas sendo concretizados. Bem no começo do século XXI, até agora, considerado o maior atentado terrorista
do pós-Guerra Fria, que foi o 11 de setembro. O que nós teremos na verdade, é o quê? É o aumento do tráfico de drogas, o crime organizado. Então, essa relativa estabilidade, ela acaba não acontecendo nesse mundo global, nesse mundo neoliberal. E vamos para o comando da questão. Ou seja, o que ele está perguntando? O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta, letra A, o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso, de grupos como o Estado Islâmico, por exemplo, e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado. Então, resposta certa, letra A. Ok? Vamos olhar os distratores. O que está errado? B. O fim da corrida armamentista, não. Aquela corrida clássica acaba. Mas eu não posso falar que com o fim da Guerra Fria vai acabar a corrida armamentista. Observe que agora mesmo a Coreia lançou o míssil. Então, a corrida armamentista ela não acabou. Ok? Vamos lá. Letra C. O desencajamento das grandes potências. As grandes potências, elas não deixaram de se engajar. Né? Você vê que os Estados Unidos ainda têm os seus desengajamentos. A própria China, por exemplo, nesse mundo pós-Guerra Fria, ela está muito mais engajada. Então, nós não teremos a desarticulação das grandes potências. D. A plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global. Pelo contrário, a ameaça de um conflito nuclear, ela existe. Mesmo que seja fake news, mesmo que seja falsa. Principalmente quando você fala que o Iraque, como os Estados Unidos utilizou essa justificativa, estava ali fabricando armas nucleares. Letra E. A condição dos Estados Unidos como única superpotência, não. Olha a China, né? Correndo por fora, a Alemanha. Então não temos, evidentemente, os Estados Unidos. Ok? Beleza? Muito bem. Então vamos para a segunda questão. Olha só. A pandemia que assola o mundo, entre outras lições, nos mostra o grau de conexão que há entre todos aqueles que habitam o planeta, principalmente em um mundo global que nós vivemos. Em um mundo global, nós podemos saber mais rapidamente sobre a situação da pandemia no mundo inteiro, pela tecnologia de informação que se tem hoje. Porque o mundo global é sinônimo de tecnologia de informação. Podemos, mais rapidamente, por conta das redes sociais, observar como estava a pandemia no mundo. Então, as redes sociais, a internet, o desenvolvimento tecnológico dentro de um mundo global favoreceu muito a se saber o andamento, como se favorece até agora, sobre a pandemia, a Covid-19. Né? Nós temos também, por exemplo, através das redes sociais, ou nós podemos praticar solidariedade ou não. Então, existe uma expectativa. E nós temos a solidariedade. Observe que a solidariedade humana, ela também acontece. Apesar de saber que nós estamos numa crise humanitária. Mas as redes sociais é uma forma também de superar essa crise humanitária, principalmente pela ajuda humanitária que vai vir a partir desse desenvolvimento tecnológico. Muito bem. Diante dessa afirmação, constata-se em geral que a globalização é isso, a globalização é sinônimo de desenvolvimento tecnológico. É sinônimo de informação em tempo real. É sinônimo de internet, de redes sociais, de integração, de compartilhamento. Um mito? Não, ela é uma realidade. A globalização, ela é uma realidade. Ela não é um mito. A realidade histórica ganhando consistência, na medida em que podemos dizer que há um paralelismo entre o momento atual e o período final do século XIX, marcado como hoje por políticas imperialistas sustentadas por potências como a Inglaterra. Não.
A globalização não está associada a essa questão. A globalização está associada principalmente ao desenvolvimento tecnológico. É evidente que dentro do mundo global você tem nações que realizam práticas imperialistas. A China, por exemplo, na África, a gente percebe que ela desenvolve uma espécie de um novo imperialismo. C. Cada vez mais crescente e ativa. A globalização está, principalmente com o desenvolvimento tecnológico. Em especial pelo desenvolvimento tecnológico, olha só. Através das redes sociais. Mostrando como dependemos ainda mais um dos outros, a ideia do humanitarismo. Superando barreiras e preconceitos, como possibilidade de um futuro sustentável do planeta. Pelo menos há essa busca, existe essa expectativa. Apesar de saber também que as redes sociais é uma forma de se ter negacionismo, de se ter falsas notícias e de se ter até mesmo preconceito. Porque as redes sociais, ela não só serve para aproximar, mas ela também serve para gerar polarização. Ok? Então, resposta à letra C de casa. Letra D. A vivência e a experiência dos desajustes provocados pela crise econômica, não. A globalização não significa isso. Letra E. O resultado da perda de sentido do Estado-nação e da integração em escala planetária, mostrando como a política dos anos do entre guerras, na globalização, galera, é no pós-Guerra Fria, e não ali no período entre guerras, ok? Muito bem. Vamos aqui para a terceira questão. Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como Estado observador, não membro da Organização das Nações Unidas. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade, com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaço e dançaram pelas ruas. Aprovado com 138 votos, dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado da Palestina perante a organização. Palestinos comemoraram a elevação do status da ONU com bandeiras e fogos. Então, aqui nós estamos falando do reconhecimento da ONU pelo alguns palestinos na Cisjordânia, acompanhando o reconhecimento por parte das Nações Unidas, por parte da sua Assembleia Geral, o reconhecimento da Palestina como Estado observador. Um Estado observador, não é um Estado membro, mas um Estado observador da Organização das Nações Unidas. Né? Observando basicamente isso. Uma criação que foi importante para os palestinos. Principalmente pelo quê? Pela visibilidade que eles passariam, mesmo não sendo membro da organização da ONU, mas pela visibilidade que eles poderiam ter em relação ao seu Estado, ao seu território, à sua religião, às atrocidades que sofrem, os conflitos, a mobilização constante militar de Israel, por exemplo, na região da faixa de Gaza, certo? Nas áreas de fronteiras. Então, é importante que, dessa forma, a Palestina estaria presente como Estado observador da ONU. E poderia, evidentemente, fazer as suas reclamações, principalmente em relação a Israel. A forma como Israel, né, se comporta, pelo menos a gente observa diversos palestinos, né, imagens, inclusive, que mostram isso, como Israel é duríssimo, principalmente nas áreas militarizadas de fronteira com a faixa de Gaza, principalmente o território ali da chamada faixa de Gaza. Tá? Então, os palestinos comemoraram esse posicionamento, comemoraram, na verdade, o que nós podemos chamar
de um instrumento importante para dar visibilidade internacional para os palestinos e até mesmo visibilidade às suas reivindicações, né? Até então, Palestina era sinônimo de quê? Muitos ainda pensam que Palestina é sinônimo de homem-bomba, né? Observe que ainda se tem essa visão muito preconceituosa. Palestino é sinônimo de homem-bomba. Então, o fato da Palestina estar ali como participando, né, como Estado observador, apesar de não ser membro, vai ser muito importante. Não é à toa que esses palestinos acabaram comemorando muito na Cisjordânia. Acompanharam a decisão que não foi unânime, foram 138 votos, né? 193 eram contrários, ou melhor falando, 193 era o total de votantes, onde 138 votaram a favor. Acompanharam de uma forma extremamente festiva e comemoraram muito a presença, basicamente, da Palestina. Beleza? Como Estado observador. Aí lá vem um comando. Lá vem, basicamente, o comando. Olha só. A mencionada resolução da ONU referendou o quê? Ou seja, essa decisão da ONU de colocar o Estado da Palestina como Estado observador vai referendar, né? Vai garantir o quê? Delimitação institucional das fronteiras territoriais? Não. Não vai garantir a delimitação institucional de fronteira, mas vai garantir que a Palestina, que o Estado palestino possam, na verdade, mostrar as suas demandas, as suas reclamações. B, o aumento da qualidade de vida da população, não. Mas as suas reivindicações, que poderiam melhorar, evidentemente, a qualidade de vida da população. Implementação do Tratado de Paz com Israelense? Não. Isso não garante nenhum tratado de paz com Israel. Apoio da comunidade internacional à demanda nacional? Aí sim. Está ali na ONU, fazer parte como Estado observador, apesar de não ser um membro da ONU, mas os palestinos poderiam levar as suas necessidades, como acabei de falar, mostrar as suas reivindicações, mostrar as suas angústias, principalmente em relação ao Estado de Israel. A forma como Israel trata palestino em áreas de fronteira, principalmente com a faixa de Gaza. Então, eles iriam mostrar para o mundo, a ONU é uma instituição internacional, a partir dali mostrar as suas demandas, as suas necessidades. Ok? Aí nós temos aqui, letra E, equiparação da condição política com os demais países? Esse não é o interesse. Quarta questão. Em março de 2003, os Estados Unidos e a Inglaterra bombardearam intensamente a cidade de Bagdá, inclusive sem o apoio e o consentimento do Conselho Nacional de Segurança da ONU, dando início à guerra do Iraque, que derrubou o governo ditatorial de Saddam Hussein. A justificativa dada pelos Estados Unidos e pela Inglaterra para a guerra do Iraque foi a de que o país, a grande justificativa que os Estados Unidos utilizou para poder invadir o Iraque em 2003, inclusive com o apoio da Inglaterra e sem o consentimento do Conselho de Segurança Nacional da ONU, a grande justificativa foi que Saddam, um ditador, estaria simplesmente construindo, produzindo armas de destruição em massa. Inclusive, nós tivemos alguns fiscais da ONU foram a investigar e não acharam nada. E até hoje, nada foi encontrado. Então, letra A, possuía arma de destruição em massa. Letra B, apoiava o grupo terrorista de Israel? Evidente, não. Ainda mais grupos terroristas em Israel. Letra C, desobediência às orientações da Organização do Petróleo, dos países petrolíferos? Também não. Era sede do poder dos talibãs? Não. Sede do poder dos talibãs é o Afeganistão. Descumpriu os tratados de paz com a Síria? Pelo contrário. Essa foi a justificativa. E depois eles alegaram que eles estariam tirando do poder.
Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.